Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E eu não vou enrolar vocês não, o Flamengo fechou um negócio da China, ou seja, a negociação de Michael com o Al-Ula da Arábia Saudita, time da segunda divisão do futebol saudita. Lembrando que o Michael já jogou na Arábia Saudita, no Al-Hilal, né, que é um time forte, é um dos 4 times bancados pelo governo de Mohammed bin Salman, é um time de primeira divisão, um time que briga por títulos e tal, e agora ele vai jogar na segunda divisão e o Flamengo já aceitou a proposta, até o Vene Casagrande, o Júlio Miguel Neto deram essa história, por isso a gente dá os créditos por aqui, de 3 milhões de dólares e 500 mil. Ou seja, mais de 16 milhões de reais, mais do que isso, né, na cotação de hoje. Ou seja, um negócio da China para o Flamengo. Assim, eu nunca entendi o porquê de o Michael ter voltado para o Flamengo. Assim, a contratação dele em 2020 até era compreensível, de certa forma, porque ele fez um Campeonato Brasileiro de 2019 muito bom, inclusive jogando bem contra o Flamengo. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Mas o retorno dele não fazia o menor sentido. Então, por que o negócio da China? O Flamengo ganha um dinheiro com um jogador que não usa mais, que não é mais relacionado para as partidas, e deixa de pagar um salário alto, né? E abre uma brecha aí na folha salarial, por exemplo, para poder bancar o Paquetá, né? Então, um movimento muito bom aí da diretoria do Flamengo, né? Eu gostei, eu acho que, repito aqui, o Michael, nesse Flamengo em 2026, não tem nível para jogar. Aí você pode falar, mas peraí, é o Flamengo que perdeu para o São Paulo ontem por 2-1. Gente, assim, foi um Flamengo com uma atitude bem aquém daquela que deveria ter, né? O time tem de querer mais do que o adversário, ou pelo menos igual, sempre. Independentemente do jogo. O Flamengo tem que querer o resultado. E acho que essa é a principal questão envolvendo o Flamengo nesse início de temporada. O Felipe Luiz até falou sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre o assunto, sobre a questão da concentração. O time precisa estar concentrado, focado o tempo todo. O lance do segundo gol do São Paulo mostra os jogadores caminhando ali, tal, além da falha bizonha do Eric Pulgar, né? E a gente tem que ser coerente aqui no canal. Se a gente falou sobre a falha bizonha do Emerson Royal no jogo contra o Fluminense, que resulta no gol do John Kennedy, ou seja, uma assistência, a gente tem que falar também sobre essa assistência, entre aspas, dada pelo Eric Pulgar para o gol do Danielzinho, que é um bom jogador, aliás, foi para o São Paulo depois de ter brilhado no Mirassol, né? Naquela campanha histórica do Mirassol na temporada passada. Então o Flamengo tem que querer mais, ou pelo menos a mesma coisa. E as alterações, né, do Felipe Luiz bagunçaram o coreto, é verdade, mas não tinha o que fazer. Os jogadores não têm condições de atuarem uns 90 minutos ainda. E vale lembrar uma coisa, o São Paulo entrou de férias no dia 7, se reapresentou no dia 2. O Flamengo entrou de férias no dia 18, se apresentou no dia 12. O São Paulo teve mais tempo de férias e o São Paulo se apresentou antes, ou seja, começou a treinar antes. Isso faz a diferença também, né? Tanto que no segundo tempo o Flamengo morreu, né? E assim, eu queria falar também sobre o Jorginho, que não pode, um jogador de 34 anos de idade, que foi campeão de Champions, campeão de Euro, um dos 3 melhores jogadores do mundo, de acordo com a France Football, ser expulso depois do jogo, né, gente? Alguns acham que foi pênalti, outros acham que não foi pênalti, eu acho que não foi pênalti, mas não dá. Uma situação imatura até. De um jogador desse quilate, né, que vai desfalcar o Flamengo na partida contra o Internacional, na semana que vem, não no jogo contra o Corinthians no domingo. E sem essa, né? De que, se o Flamengo perder a Supercopa para o Corinthians, entra em crise, ou se ganhar, volta a ser o melhor time do mundo. Sem essa, gente, sem essa. O jogo do Campeonato Brasileiro, na minha opinião,
vale mais do que a Supercopa, tá? Até porque os 3 pontos de agora são os mesmos 3 pontos da última rodada. Mas retomando o assunto Michael por aqui, o Michael só jogou bem no Flamengo, num time caótico do Renato Gaúcho em 2021, de um jogador também caótico, que é o Michael, né? Dele você espera qualquer coisa, um jogador muito imprevisível. E o Flamengo de Felipe Luiz demanda, acho que não só jogadores mais previsíveis, mas jogadores melhores. Então, eu acho que o Flamengo ganha um dinheiro importante nessa história e, como eu disse anteriormente, acaba livrando uma parte da folha salarial para ajudar a bancar novas contratações, o Paquetá. Aliás, que legal, né? O Paquetá se apresentando à torcida do Flamengo no Aeroflá na manhã desta quinta-feira, se declarando ao Flamengo, o filho dele falando que estava rezando. O Paquetá falando até que precisava mais do Flamengo do que o Flamengo dele, né? Isso é muito legal, cara. O cara mostra que, de fato, é rubro-negro, né? Assim, eu acho que não havia dúvidas em relação a isso. Mas o quão ele queria voltar para o clube de coração, né? Isso fez uma diferença muito grande nessa negociação. O Paquetá não teria saído por 42 milhões de euros se ele não tivesse batido o pé, feito a parte dele, para convencer o técnico Nuno Espírito Santo a liberá-lo e o Nuno Espírito Santo, por sua vez, para liberá-lo com a diretoria, né? E o Paquetá teve também, o staff do Paquetá teve conversas com a diretoria do West Ham, né? E a consequência disso são declarações, as consequências, né, são declarações muito importantes do ex-técnico dele, agora ex-técnico dele, o português Nuno Espírito Santo, e do Guardiola também, né? O Nuno Espírito Santo falou categoricamente, falou, ó, não dá para substituir o Paquetá, ele é um jogador único, né? A gente vai tentar outro tipo de jogador, mas o Lucas Paquetá é um jogador único, que tem a categoria dele, a técnica dele, né? Então foi muito legal, assim, e eu acho que o West Ham, quando posta um vídeo de despedida, mostra que o Paquetá sai com um moral elevado lá, né? Porque ele deu passe para o Jared Bowen, fazendo finalzinho o gol do título da Conference League contra a Fiorentina. E outro que se pronunciou foi o Pepe Guardiola, também falando que é muito legal o Lucas Paquetá voltar à terra dele e enaltecendo as qualidades técnicas do Lucas Paquetá. Então você tem dois caras que são do futebol, um deles, um dos maiores técnicos da história do futebol, enaltecendo o jogador, né? E eu acho que é uma contratação, nossa, super válida do Flamengo. Tem dinheiro em caixa? Tem que ir atrás dos melhores. E o Paquetá é um dos melhores que o Flamengo poderia contratar. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.